Está pesada na contratação de João Gomes, meu querido. Vamos estar batendo esse papo aí, vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre a situação do Douglas Costa. Tem novidade aí na situação do atleta ex-jogador do Grêmio, vamos estar falando sobre Supercopa, tem novidade sobre isso, venda de ingresso no Carioca. E os rivais do Flamengo parece que vai falir, hein? Vamos bater um papo sobre tudo isso, então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí. Quando você se inscreve, você ajuda demais, muito mesmo, no nosso crescimento, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e o rei do futebol, né, que infelizmente nos deixou aí nos últimos dias, recebeu uma homenagem no CT Ninho do Urubu. Pois é, agora dentro do centro de treinamento do Flamengo tem um quadro com o rei utilizando o manto sagrado, assim como tem os quadros dos campeões pelo Flamengo, campeões da Libertadores, campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil. Também tem o quadro do Rei Pelé no centro de treinamento do Flamengo. Bela atitude do Flamengo, bela atitude do presidente do Flamengo, devida a homenagem concedida ao rei do futebol. Beleza, meu parceiro? Vamos passar aqui pro próximo assunto. Vamos falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diferentemente, né, da outra atuação do Flamengo, dessa vez o Flamengo venceu a equipe do Aparecidense de Goiânia por 2-1. O Flamengo acabou que fez um gol contra, meio esquisito, lá no final do jogo, mas venceu a partida com 2 gols do Lohan, rapaz, uma jovem promessa do Ninho do Urubu, que tem apenas 16 anos de idade. No entanto, os melhores do time, que é o Lohan, o Peterson, o Everton, o Daniel Salles, estarão de volta ao Rio de Janeiro para ficar à disposição do time profissional do Flamengo nesse início de campeonato carioca. Falta menos de uma semana para o Flamengo iniciar os seus trabalhos no campeonato carioca. No próximo dia 12 de janeiro, o Flamengo enfrenta a equipe do Audax dentro do Maracanã. Vai ser a estreia do Flamengo na temporada. Vai lembrar que o Lohan, né, fez um baita golaço hoje, né? Tem apenas 16 anos de idade. Fez uma duplinha ali com o Peterson, fez um belo gol para cima do Aparecidense. E com 16 anos de idade, a multa rescisória do Lohan é de 50 milhões de euros. É dinheiro pra caramba, mas eu já acho que a diretoria do Flamengo tem que se movimentar para aumentar essa multa rescisória de 50 milhões de euros, porque os clubes europeus estão cada vez mais buscando jovens promessas aqui no Brasil de forma mais precoce. Se o Real Madrid, se Florentino Pérez olhar pro Lohan, ver o garoto jogando e ver essa multa de 50 milhões de euros, ele vai pagar na mesma hora, não tem a menor dúvida disso. Então, se eu sou o Flamengo, já dou um jeito de renovar esse contrato, aumentar essa multa rescisória, tá? O Flamengo anuncia abertura de ingressos para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, meu parceiro, tá? No entanto, o público em geral poderá adquirir os tickets a partir do domingo, tá? Por volta ali das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem é sócio torcedor, o ingresso já está disponível, mas se você não é sócio, vai poder adquirir esse ingresso somente a partir das 10 horas da manhã do domingo, no próximo dia 8, tá? Os torcedores vão conseguir comprar as entradas pela internet até a próxima quinta-feira, dia 12, às 6 horas, horário de Brasília, beleza? O jogo é às 9h10 na Bandeirante, TV aberta para todo o Brasil, belezinha? Vamos passar aqui pro próximo assunto, meu querido. É um assunto muito sério, porque é um assunto que envolve finanças. E no assunto finanças no futebol brasileiro, o Flamengo dá de lavada em todos os clubes brasileiros. Não tem Palmeiras, não tem Atlético Mineiro, não tem ninguém. Tanto é que eu tava assistindo um programa da ESPN, né? Reagi lá no Canal 2, e eles falavam: o Flamengo não é parâmetro para o futebol brasileiro. Para você ter noção, as 5 contratações mais caras da história
história do futebol brasileiro são do Flamengo, em reais. Estou pegando o valor em real. Então depende da questão do câmbio do momento. O Gerson, essa volta do Gerson é considerada a contratação mais cara da história do futebol brasileiro quando a gente fala em reais. 93 milhões de reais. A segunda mais cara, do Pedro, 87 milhões. A terceira, a do Everton Cebolinha, 87 milhões. A quarta, a do Gabigol, 78 milhões e 600 mil reais. A quinta, de Arrascaeta, 63 milhões e 700 mil reais. O famoso e famigerado 63 quilos de alcatra limpinho. Então, as 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro são do Flamengo. E isso é um recado claro para aqueles que almejam chegar próximo ao nível do Flamengo. Como diz Mauro César Pereira, vocês têm que tomar o remédio amargo de terem, equipes ruins, sem investimento alto, para vocês conseguirem dar a volta por cima. Eu tô com uma matéria aberta aqui do Francisco de Laurentiis que fala o seguinte: Peñarol, clube uruguaio, vai à FIFA contra o Palmeiras por dívida referente à compra de Piquerez. Verdão tentará quitar até fevereiro. Ou seja, o Palmeiras está devendo um valor para o Peñarol. A diretoria do Peñarol está revoltada porque o Palmeiras não paga esse valor ao Peñarol. Ah, mas é porque o Palmeiras está com problema de fluxo de caixa. A desculpa agora, o Botafogo estava devendo salário, usou essa mesma desculpa. Não, porque falta fluxo de caixa. Gourmetizaram o não pagaram. Agora é o fluxo de caixa. Isso evidencia claramente que os caras estão sucumbindo financeiramente, mas não querem expor essa situação. Tanto é que o torcedor palmeirense está percebendo isso. De vez em quando eu dou uma olhada nos canais de Palmeiras aí, que estão falando bastante de Flamengo, ultimamente, e você percebe claramente que os caras estão revoltados porque o Palmeiras não está contratando. Ah, não está contratando porque a filosofia do Palmeiras é apostar na categoria de base. Não está contratando porque não tem dinheiro para contratar. Porque se contratar, a vaca vai... Aí é que a vaca vai pro brejo mesmo. Essa é a realidade. E aí, além do Palmeiras, tem uma matéria aqui do Thiago Fernandes falando do Galo, que é um outro clube que hoje rivaliza, entre aspas, ou rivalizou em 2021 com o Flamengo. Atlético Mineiro atrasa pagamento de 13º, férias e imagem do elenco. Valores deveriam ter sido pagos dia 20 de dezembro do ano passado. Já vai fazer um mês daqui a pouco. Fluxo de caixa é o principal problema. Agora virou desculpa geral. Não pagou? Meu irmão, vaza pra imprensa porque é o fluxo de caixa. Agora gourmetizaram a dívida. O nome dívida não existe. É por falta de fluxo de caixa. Aí tá aqui o Mauro César comentando. Por que o clube não foi até um banco resolver esse problema de fluxo de caixa? Que é justamente o quê? Ir no banco, pegar o empréstimo e pagar os caras. Ah, mas aí vai ter juros. E aí o trabalhador? Jogador é trabalhador. Ah, mas eles ganham milhões, não interessa. O acordo tá firmado, o contrato tá assinado, e o cara tem que receber o salário dele, tem que receber o direito de imagem, tem que receber o 13º, que é previsto em CLT, lei. E o cara não recebeu. E muitas das vezes esses clubes eventualmente vencem o Flamengo, o que ocasiona no doping financeiro. Por quê? Porque eles têm jogadores tecnicamente bons que podem eventualmente vencer o Flamengo, no entanto, eles não deveriam ter esses jogadores porque eles não têm condições de pagar. Isso se chama doping financeiro. Eu vejo as pessoas muito falarem assim: o Flamengo vai acabar com a graça do futebol brasileiro, tem que ter o fair play financeiro. Meus amigos, se tiver o fair play financeiro no futebol brasileiro, quem vai se ferrar é o Galo, é o Palmeiras, é o Corinthians. Você sabe por quê? Porque o fair play financeiro pune quem gasta mais do que arrecada. O Flamengo está gastando nada mais, nada menos o que o clube
arrecada em relação a patrocínio, a direitos de televisão, a sócio-torcedor, a bilheteria, a venda de camisa. O Flamengo e várias outras fontes de renda, o Flamengo gasta o que ganha sobre essa situação. Premiação de campeonato. Esses clubes não. O Galo, por exemplo, tem mecenas e tá começando a dar ruim lá. Não conseguiram vender o shopping e tá dando ruim lá. Então, se o fair play financeiro se instalar no futebol brasileiro, quem vai se dar melhor é quem? É o Flamengo. É o Flamengo. Aí começa um monte de gente a atacar o Flamengo, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo, mas o único clube do futebol brasileiro que tomou o remédio amargo, que teve Amaral Pitbull no meio de campo, teve Carlos Eduardo, teve um monte de jogador ruim, foi o Flamengo. E era goleado por esses clubes aí, mas hoje dá uma sova neles, porque é melhor administrar. Vamos lá, gente. Queria só deixar claro essa situação para vocês, que eu me indigno completamente com isso, entendeu? As pessoas parece que esquecem dessa situação, né? Vamos falar agora sobre Supercopa, meu querido. O negócio é o seguinte, alô Corinthians, alô Galo, alô Palmeiras, a gente tá vendo, hein? Tô de olho aqui, eu vou falar mais disso. Salvador, Recife e Brasília estão na disputa para sediar a Supercopa do Brasil. O Flamengo já fez, inclusive, segundo a jornalista Beli Costa, um bloqueio em hotéis nos 3 locais e aguarda a confirmação da CBF. O Palmeiras, clube adversário do Flamengo, também fez um bloqueio em um hotel em Salvador. A decisão está marcada para o dia 28 de fevereiro, tá? Então assim, aí depois o Palmeiras vai reclamar, porque o Flamengo teve prioridade no hotel. Não é que o Flamengo teve prioridade, é que o Flamengo fez o bloqueio em 3 locais diferentes, o Palmeiras só fez em um, só fez em Salvador. Ou será que o Palmeiras tem uma informação privilegiada da CBF e já sabe que vai ser em Salvador, por isso que só reservou hotel em Salvador? Também tem isso, também pode ser um indício. Cada hora fala uma coisa, vai ser em Brasília, vai ser em Salvador, vai ser fora do Brasil. Toda hora atualizo vocês aí de uma situação. Vamos aguardar. Os maiores prejudicados e lesados nisso é eu, é você, é o torcedor rubro-negro e é o torcedor palmeirense, né? Vamos ver aí onde vai ser o local da primeira decisão do técnico Vitor Pereira, tá, meu parceiro? Vamos falar sobre o Mundial de Clubes, que vai estar nesse emaranhado de decisões do Flamengo no início do ano. É o seguinte, o Flamengo pode ter uma vantagem em relação ao Real Madrid, né? Tirando as outras vantagens que tem o Real Madrid, de ter jogadores mais caros, jogadores melhores, técnico, porra, não sei quantas vezes campeão da Champions. O que acontece é o seguinte, meu querido, após o término do Mundial, a equipe de Carlo Ancelotti, alguns dias depois, vai ter um confronto importantíssimo contra a equipe do alemão Jürgen Klopp, o Liverpool, pelas 8ª de final da UEFA Champions League. Então isso, de repente, pode pesar a favor do Flamengo. No entanto, a FIFA adotou uma medida de colocar o Mundial de Clubes em Marrocos, justamente porque Marrocos é próximo da Espanha, então facilita a logística do Real Madrid e pode evitar com que eles eventualmente levem um time reserva a campo. Mas não tem problema, pode vir reserva, pode vir titular, merecimento é isso. Vamos vencer o time titular dos caras, vamos torcer para dar tudo certo. Ainda tem uma semifinal, pé no chão, vamos ver se vai ser o Idade, vamos ver se vai ser Seattle Sounders, vamos ver qual vai ser esse adversário do Flamengo na semifinal, belezinha? Passando aqui pro próximo assunto, Marcos Braz, tá? Embarca hoje por volta das 5, 6 horas da tarde para Buenos Aires, na Argentina. Tanto Braz quanto o Bruno Spindel embarcam nessa aventura em Buenos Aires, né, para tentar a contratação, para fechar, na verdade, a contratação de Agustín Rossi, meu querido. Inclusive, o Rossi, aquela situação lá, o Flamengo não tinha ciência, tá? O Flamengo não tinha ciência dessas acusações de agressões da ex-namorada do Rossi ao Rossi. No entanto, o goleiro não responde a nenhuma investigação criminal, por isso o clube vai dar continuidade na contratação do atleta.
tá? E em relação ao Quinteiro, depois de resolver toda a situação do Agustín Rossi, o Flamengo deve partir para fechar a contratação de Juan Quinteiro, né? Ex-jogador do River Plate, está livre no mercado, só vai ter que acertar as luvas e também o salário para o Juan Quinteiro. Beleza, meu parceiro? E aí você me pergunta, Pedrão, vai dar ruim esse negócio aí, porque tem um limite de estrangeiros e o Flamengo está prestes a trazer mais 2 estrangeiros. Pois é, nesse exato momento que eu tô fazendo o vídeo, tô fazendo bem cedo, tô fazendo 4 da manhã, tá? O GE. Globo soltou uma matéria ali por volta das 3 horas da manhã, exatamente 58, 59 minutos, dizendo que Georgian de Arrascaeta já está em processo para conseguir a cidadania brasileira, tá? Então, a gente comentava muito que o de Arrascaeta poderia realizar esse processo, poderia ajudar o Flamengo tendo dupla nacionalidade uruguaia, nacionalidade brasileira, e essa situação vai se resolver. De Arrascaeta vai virar brasileiro, mas não vai poder jogar pela seleção brasileira, tá? Vai continuar jogando pela seleção uruguaia, belezinha? Então, em breve a gente atualiza vocês em relação a essa situação do De Arrascaeta. Rapaz, ontem, por volta ali das 8 horas da noite, o líder da raça rubro-negra, né, o Anderson Macula, postou um vídeo pedindo o Douglas Costa no Flamengo e dizendo que dá o aval ao Marcos Braz para acertar a contratação do jogador. Disse que o Douglas Costa tem DNA rubro-negro, disse que o Douglas Costa está bem fisicamente, que abdicou de muitas coisas e que, inclusive, o Douglas Costa aceitou um contrato por produtividade. Ou seja, só vai receber se jogar, só vai receber se estiver apto a jogar. Geralmente esse tipo de contrato é feito quando o cara é uma contratação de risco, é um jogador que se lesiona muito, e aí os clubes fazem esse contrato com ele. O Mauro César Pereira, que é comentarista da Jovem Pan, é comentarista, faz coluna do UOL, viu esse vídeo do Macula, que é o líder da raça rubro-negra, e publicou na sua rede social e escreveu o seguinte: tem que analisar fundo. No caso, o Macula falou que tinha que analisar fundo para contratar o Douglas Costa. E falou: Douglas Costa, 9 lesões em 4 temporadas de Juventus, 5 em 2 de Bayern, cerca de 70 jogos fora. Ou seja, juntando as partidas que o Douglas Costa jogou na Juventus, né, dos anos que ele passou na Juventus e no Bayern, são mais ou menos 70 partidas que o Douglas Costa deixou de jogar por conta de lesões. Grêmio, 28 jogos, 3 gols, 2 assistências, 3 lesões e ficou fora de 10 jogos. São dados que o Mauro César Pereira apresenta aqui, né, contradizendo, na verdade, se opondo à fala do Anderson Macula, presidente da Raça Fla. Cara, e de verdade, eu tenho todo o respeito do mundo pelo Anderson Macula, presidente da raça rubro-negra, né, líder de torcida organizada, mas na minha opinião, eu acho que não deve ser feita a contratação do Douglas Costa, entendeu? Por conta de todos esses dados que o Mauro César numerou, fora esses dados aqui, tudo bem, vai fazer um contrato de produtividade. Para mim, o Douglas Costa, ele se mostrou desrespeitoso quando ele estava atuando no Grêmio, quando o Grêmio está sendo rebaixado, ele faz um gol, tira a camisa e vai lá mostrar para a camisa do Grêmio, tipo, para a torcida do Grêmio: ah, eu tô aqui, tá vendo? Vocês estão me vaiando, eu tô aqui fazendo gol. Sendo que o Grêmio tava dando chabu do mesmo jeito, tava sendo rebaixado, foi para não sei quantas festas de casamento, fez não sei quantos casamentos, faltando treinamento no Grêmio por conta dessa questão dos casamentos, entendeu? Então, sinceramente, eu não aprovo, tá, que o Flamengo faça a contratação do Douglas Costa. Tem vários outros jogadores pelo mercado para estar jogando ali, jogadores mais jovens e sem esse histórico de lesão. Tô vendo até gente compartilhar um vídeo de pelada. Não, porque o Douglas Costa, meu irmão, driblou o cara, mas é uma pelada, meu amigo. Futebol não é pelada, bicho. Só porque o cara driblou chutou na gaveta, na pelada, pô, pegar um vídeo meu da pelada de 5 anos atrás e mostrar pra vocês.
Não vai estar acontecendo nada porque eu era ruim pra caramba. Mas e daí? Era pelado também. É pelada, meus amigos. Pelada é pelada. Futebol é futebol. Futebol tem tática. Os outros jogadores são profissionais. Tem um físico melhor do que o do Douglas Costa. É completamente diferente, tá, galera? Gente, vamos estar falando agora sobre uma possível saída do Flamengo que preocupa, de certa forma, todos nós rubro-negros, tá? O jornalista que cobre o futebol italiano, cobre o futebol inglês, jornalista internacional chamado Rudy Galetti, informa que a equipe do Newcastle gostaria e prepara uma proposta para realizar para o meio de campo do Flamengo João Gomes, tá? João Gomes que vem fez uma boa temporada na última temporada de 2022, né? Tem o interesse de vários clubes na Europa, o Liverpool, né? O Diego Simeone, técnico argentino do Atlético de Madrid, já demonstrou interesse também. Dessa vez, o bilionário Newcastle, que o Newcastle foi vendido para o Príncipe Árabe, então é um desses clubes que tem grana para investir. O Newcastle tem interesse na contratação. Quem joga lá já é o brasileiro Bruno Guimarães. João Gomes, né, tem um contrato com o Flamengo, renovou recentemente até 2027. Né, ele tem esse contrato com o Flamengo até o dia 31/8, né, 31 de agosto de 2027. Tem apenas 21 anos de idade, é de 2001, um jogador muito jovem, um volante aquele de marcação. O seu valor de mercado, segundo transfermarket.com, está estipulado em 15 milhões de euros. No entanto, a multa rescisória do João, não tem em mente aqui agora, é maior, tá? Não é apenas 15 milhões de euros, tá? Mas, cara, eu, sinceramente, se não for um valor considerável, eu não venderia. Ah, Pedrão, mas o Flamengo agora tá cheio de volante, meu amigo. São 7 competições. Vai ter espaço para todo mundo jogar, bicho. É jogo a dar com pau. O Flamengo precisa de jogador. Ainda mais um jogador com a vitalidade do João. Eu tô vendo muita gente dispensar o João, rapaz. Ah, porque chegou o Gerson, dá uma bicuda no João, entra o Gerson aí. Tá, mas tudo bem. Se ele for sair do time, ele é o reserva imediato. Não é assim. Ah, dá uma bicuda no cara, tira o cara daqui. Não é assim. Pelo menos eu não penso dessa forma, tá? Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo junto. Saudações de Rubro-Negras.